Entrevista. O inverno começa oficialmente no próximo domingo, dia 21 de junho, mas o frio já chegou forte em boa parte do país. Com a queda das temperaturas, muita gente começa a perceber o aumento das dores nas articulações. Esse desconforto pode estar relacionado à artrose, uma doença degenerativa das articulações que afeta milhões de brasileiros e tende a se intensificar nos meses mais frios do ano. O que pode ser feito para quem tem artrose não sofrer com o aumento das dores até que os termômetros voltem a registrar temperaturas mais altas? É o que vamos conversar agora com o Dr. Matheus Jerônimo, ortopedista. Bom dia, Dr. Matheus, seja bem-vindo. Bom dia, Raquel, muito obrigado. Bom demais trazer esse tema aqui de tanta valia para todo mundo. Verdade. Doutor Matheus, vamos começar explicando para o nosso ouvinte o que é a artrose. Por que essa doença leva a maior sofrimento durante o frio? Então, a artrose ela é a destruição da articulação. Então, a articulação ela começa a ser destruída a cartilagem. Então, ele é progressivo, é degenerativa progressiva, ela sempre piora a cada tempo que passa, mais rápido ou menos rápido, a depender da condição de cada paciente, do que ele faz, mas essa destruição da articulação vai levar a dores, em especial nos quadris, nos joelhos, levam a dores frequentes e limitação de movimento. O paciente cada vez mais vai ter mais dificuldade para movimentar, seja para dobrar o joelho, para sentar em lugar baixo, para subir e descer escadas, calçar sapato. Então ela leva a limitação de movimento e a dores cada vez mais intensas. E o que o frio tem a ver com isso, doutor? Então, o paciente que já tem artrose, ele já tem uma articulação mais sensível, mais inflamada. O frio, ele, pela diferença de pressão atmosférica, por já estar inflamado, qualquer mudança na pressão atmosférica vai mudar e vai aumentar a sensibilidade nas articulações. E por aumentar a sensibilidade de uma articulação que já está inflamada, a dor ela vem com mais facilidade. Então, realmente, é muito frequente que isso aconteça nos dias mais frios. É uma queixa, eu diria que mais de 90% dos pacientes acabam reclamando de piora. Certo, doutor Matheus, a gente tem um dado aqui da OMS, Organização Mundial da Saúde, umas estimativas que apontam que cerca de 528 milhões de pessoas no mundo todo vivem com a osteoartrite, que é uma forma mais comum, da artrose. Aqui no Brasil, os dados da Sociedade Brasileira de Reumatologia indicam que aproximadamente 15 milhões de pessoas acima dos 60 anos sofrem com a doença. Apesar dessa estatística, a artrose também pode afetar pessoas mais jovens? Sim, ela pode, sim. Realmente são milhões, de pessoas afetadas. Quando a gente fala que é o desgaste da articulação, ela vai acontecer de algumas maneiras. A principal é com o tempo. Porque com o tempo, o envelhecimento de cada um, isso começa a aparecer mais, o desgaste pelo tempo. Mas ela pode ser acelerada também no caso de esportistas de alta demanda, como jogadores de futebol. Então, como utiliza muito as articulações em alta demanda, alto impacto ao longo dos anos, esses esportistas terão artrose mais jovem. Mas também tem algumas comorbidades, algumas doencinhas que podem levar ao acometimento de pessoas muito mais jovens, como leg calvepertes, displasia do quadril, epifisiólise, que são doencinhas, em resumo, que atingem crianças de 5, de 11 anos, ou que nascem com essa deformidade e que vão ter mais precocemente, às vezes até antes da fase adulta, já começar uma dor e uma limitação intensa, a depender. Claro que são situações raras, mas às vezes pacientes com 14, 15 anos já não conseguem mais caminhar. E muito mais frequente, pacientes entre 40, 50 anos já vão sentir muitas dores e limitações desses problemas que tiveram na infância e muitas delas com necessidade de substituição da articulação, com necessidade da prótese para que tenha uma vida normal de novo.
Ou seja, a doença tem tudo a ver com o histórico familiar, com sobrepeso e com também atividades de alto impacto, né, doutor Matheus? Mas existe forma de prevenir para essas pessoas que já estão ali na linha para ter artrose? Tem uma prevenção? Sim, com certeza. O sobrepeso, ele vai levar, assim como os esportistas, ele vai levar uma maior sobrecarga, além de levar mais inflamação crônica também. Então, sim, é um caso, e a genética, como você bem citou, ela está muito influenciada. Então, normalmente a avó teve, a mãe teve, o paciente tem mais. Então, o cunho genético, ele é bem relevante. Como eu evito ter artrose? O melhor exercício, a melhor prevenção se chama musculação. Não tem como a gente comparar e nem dizer que não, porque pensa bem, e é fácil todo mundo que está nos ouvindo entender, porque quando vamos colocar a articulação do joelho, quando o paciente ele faz musculação e tem uma coxa mais forte, tem uma panturrilha mais forte, tem uma musculatura toda mais rígida, quando esse paciente vai levar mais forte, quando esse paciente vai levar a caminhada, algum exercício, a musculatura contrai e diminui a sobrecarga para o joelho. Então ela funciona como pilares, e esses pilares diminuem a sobrecarga para aquela articulação, elas dividem. E isso ao longo do tempo, ao longo dos anos, ao longo dos usos, isso faz muita diferença. Inclusive pessoas que já têm artrose, quando iniciam uma musculação, um reforço da musculatura, muitos deles sentem um alívio muito importante. Então a musculação, inclusive muito longe do que muitos ouviram, ela não é contraindicada em paciente que tem artrose. Pelo contrário, é claro que pode ter limitações e nem todos os exercícios ele vai conseguir executar. Mas os pacientes que têm artrose, quando fazem musculação, melhoram as dores e não é contraindicado. Certo. E para quem já tem artrose, para quem já tem o diagnóstico aí certinho da equipe médica, qual que é a orientação que o senhor dá para essa época então mais fria, né, para reduzir as dores? Perfeito, perfeito. É movimento. A gente falou agora, né, da musculação, mas o exercício físico, manter-se sempre em movimento é o que mais vai melhorar. Então, que seja uma caminhada todos os dias, se essa pessoa ainda conseguir, a depender da evolução da artrose, ela fica cada vez mais limitada, mas o movimento, o exercício, respeitando o limite de cada um, é o que mais vai melhorar. Também o controle de peso, a gente acabou de falar, né, a sobrecarga do peso, mais inflamação. Então, controlar o peso, e falando em inflamação também, a gente não pode fugir da dieta. Quando eu evito alimentos inflamatórios, as dores também são melhoradas em qualquer situação, especialmente agora nessa época do frio. Então, enlatados, alimentos com muito sódio, alimentos com grande quantidade de glúten, açúcar. Então, são alimentos muito inflamatórios, e quando a gente restringe mais na dieta, eu melhoro a inflamação no corpo como um todo. E o paciente vai ter mais conforto. Associado a exercício físico, ao controle do peso, isso traz realmente uma melhora significativa, ou mesmo elimina as dores dessas pessoas nessa época. Certo, doutor Matheus. Então fica sempre aquela lembrança, né, para o nosso ouvinte, como é importante ter uma dieta alimentar balanceada, fazer atividade física sempre, né, inclusive para muitas outras doenças, mas principalmente também aqui no caso da artrose. E só para a gente finalizar então a entrevista, eu queria que o senhor desse aqui um alerta para os nossos ouvintes. Qual que é o sinal de que a pessoa está começando a ter um problema nas articulações e precisa procurar a avaliação médica? Perfeito. Eu vou falar em especial, é dor, tá? Em especial, o que eu posso ter artrose? Dor. Eu começo a ter dor para fazer movimentos naquela articulação. Em especial, as articulações que isso é mais frequente, em joelhos e quadris, porque são as articulações que a gente leva mais carga ao longo da vida, ao ficar em pé, ao caminhar, mas então vai ser dor na região em si, e quando eu faço movimentos eu sinto aquilo. Mas eu quero deixar um alerta aqui, uma orientação, viu, Raquel, muito importante, se você falou, em especial no quadril. O quadril, a dor que mais diz respeito à artrose é a dor na virilha. Tem muita gente que sente dor na virilha e investiga
com um ginecologista. Claro que tem problemas que podem acontecer, mas muitas vezes isso é artrose. Em especial, e aqui vai o grande segredo, entre aspas, né, mas é no movimento. Se ele movimenta a coxa, se ele vai dobrar a coxa, se vai sentar em lugar baixo e a dor é na virilha, muito provavelmente é uma artrose na região e ele precisa procurar um especialista para descartar e aí sim ter o diagnóstico definitivo. Mas quando as dores começam, as limitações, inicialmente para praticar exercício físico, alguma demanda, caminhar mais longe, daqui a pouco atividades básicas, calçar sapato, sentar em lugar baixo, subir escadas, isso vai evoluindo, muito provavelmente a gente está falando de artrose e é necessário a consulta com o especialista para o diagnóstico e o tratamento correto. Tá certo. Muito obrigada, Dr. Matheus Jerônimo, pelas informações e até uma próxima oportunidade. Muito agradeço. Um abraço, Raquel. Esse foi o Dr. Matheus Jerônimo, ortopedista, conversou com a gente sobre a artrose e as dificuldades de quem tem a doença nessa época mais fria, em que começa a sentir um pouco mais de dor. Aí você ouviu as explicações do Dr. Matheus Jerônimo e você daqui a pouquinho pode acessar novamente essa entrevista no site da Rádio Senado. Vai estar disponível daqui a pouquinho, logo após o final do programa.